participo de Israel e que eu defendo Israel. Então, eu vou contar uma coisa aqui que é muito incrível, que talvez poucos brasileiros tenham tido essa experiência. O governo de Israel, eu não me lembro, acho que foi 2000 e talvez 2010, 12, 15, por aí, me convidou para conhecer a comunidade da Etiópia, que tinha chegado os etíopes para Israel. E eu fui levada pelo governo de Israel e conheci essa comunidade, fica acho que bem próxima a essa que eu fui, de Jerusalém, e me levaram dentro de uma sala de aula que estava tendo aula naquele momento e estavam lá alguns etíopes, eram mais ou menos uns 15 que estavam lá, inclusive uma senhora etíope com uma criancinha no colo, uma manta, um cobertor no chão que ela colocava a criança. E olha só para você ver, eles queriam, até para documentar, tirar uma foto minha com eles. Eles não aceitaram. Ficava me olhando como se fosse assim algo estranho, como uma intrusa. Quem é ela? E assim, e eles começaram a me contar que ele tinha assim o quê? Na época que eu fui, tinha uns 30 dias que eles tinham chegado, eles ainda não sabiam nem falar o hebraico, estavam me olhando assim com olhos de espanto, não aceitaram tirar foto comigo, e aí o meu anfitrião perguntou para eles assim, se eles já estavam aceitando usar o fogão moderno de Israel, e parece que eles ainda queriam cozinhar, não sei se era com lenha, com o que era. Eles ainda estavam totalmente fora do Israel moderno, da cultura judaica. Eles são judeus, mas estavam com muita dificuldade. Eu achei aquilo ali tão incrível, esse contato com eles. E aí já tinham alguns que já estavam há mais tempo em Israel, e aí veio o professor deles, né, conversar comigo, que era um etíope também, e aí ele me contou, ele falou, pastora, aos pouquinhos, quando eu cheguei aqui, eu não tinha coragem de pegar na mão de ninguém, eu olhava para todo mundo desconfiado, eu queria minha comida, eu trouxe alguma comida lá da Etiópia, com medo de eu não gostar da comida daqui, e eu achei tão incrível, porque eu tive esse contato com a comunidade etíope, e como que hoje essas pessoas já são totalmente diferentes daquelas que me receberam, eles evoluíram. E eu achei a paciência do professor, a paciência dos governantes de Israel, e como que isso era caro também para Israel. Custa muito, muito dinheiro, porque Israel, vou usar uma expressão também brasileira, estava dando para eles do bom e do melhor. Só que mesmo dando para eles do bom e do melhor, eles não aceitavam porque eles não estavam acostumados com isso. É incrível. Foi uma baita experiência que eu tive, viu, Michel? Não, é super interessante, porque eles trazem costumes de 2.000 anos atrás, ou seja, eles preservaram muito do judaísmo da antiguidade, que também tem as bases do cristianismo, né? Porque o que aconteceu? Os judeus etíopes, eles se dizem descendentes da rainha de Sabá e do rei Salomão. Ao mesmo tempo, aliás, eles dizem que a Arca da Aliança está na Etiópia, né? Porque eles dizem que quando se destruiu o primeiro templo de Jerusalém, que foi os babilônios, quem não está entendendo mistura romano, babilônio, tudo bem, não tem problema, é complicado mesmo, aos poucos. Então, o primeiro templo, dizem que a Arca da Aliança sumiu, já no primeiro templo, né? A Arca da Aliança, que tinha poderes mágicos e que veio com o povo hebreu no deserto, né? Então, eles
Os judeus etíopes, eles preservam aqueles costumes de 2.500 anos atrás. Tanto é, porque o que acontece? Quando depois, no ano 70, quando os romanos destroem o templo, aí os judeus não têm mais templo. O que acontece? Já existia, começou o cristianismo também, já existiam comunidades que já seguiam Jesus como Messias, e os judeus que continuaram na esperança da vinda do Messias. Então, não tinham mais o templo, não tinham mais como praticar o judaísmo, porque naquela época a prática da religião significava levar uma oferenda ao templo, ir a Jerusalém 3 vezes por ano e levar oferendas ao templo. Então, os judeus não sabiam mais o que fazer. Como é que fazer? Agora não tem mais templo, como é que nós vamos fazer? Então, se reuniram os grandes estudiosos e 200 anos depois, lá pelo ano 200, eles formaram uma coleção de livros que em hebraico se chama Mishnah. São 6 volumes e que lá está tudo explicado como é que é o rito judaico agora que não tem mais templo. Levou 200 anos, porque um rabino diz que é assim, o outro diz que é assim, o outro diz que é até se reorganizar. 200 anos compilaram essa reunião de esses livros. 300 anos depois, fizeram uma outra compilação, porque as regras mudaram, as comunidades mudaram, enfim. Enfim, nos 2.000 anos, desde a diáspora até a criação de Israel, existem muitos estudos dos rabinos, o Talmud, os sábios aceitos por todos os judeus, colocando as leis, revisando as leis, surgiu a eletricidade, como é que faz para cumprir preservar o sábado se não tem eletricidade, enfim, se você vai morar e não tem a comida apropriada, como é que faz? Enfim, todas as leis relativas à lei judaica, elas foram estudadas nesses 2.000 anos e compiladas em livros. Agora, os judeus etíopes, eles não conheciam nada disso. O que eles conheciam era a Torá do tempo de antes, quando o templo existia. Então, eles preservaram, não só os judeus etíopes, outras comunidades, algumas comunidades na Espanha também, preservaram costumes de 3.000 anos atrás. Inclusive, no Brasil, pastora, a senhora falou do exame de DNA, tem especialistas que dizem que pelo menos 100 milhões de brasileiros, eles têm, em algum momento no passado, uma origem judaica. Por quê? Porque eles vieram da Espanha e de Portugal, e segundo o sobrenome, há sobrenomes que têm indicação, alguns costumes também no Nordeste, principalmente. E não estou dizendo, nem os especialistas dizem que todos são judeus ou que precisam ser judeus, mas que eles têm algumas raízes, tanto genéticas como também alguns tipos de costumes, o DNA, os costumes judaicos. O que é um pouco também lógico, né? Porque se o judaísmo começa, e o cristianismo começa a partir do judaísmo e tem também, né, a base das crenças e dos costumes também, é lógico que também os cristãos também estamos todos juntos e todos juntos interligados. E né? Estamos juntos e misturados. Exato. E aí, Miquel, a gente vai passar agora para a fundação do Estado de Israel. É uma live mais longa, mas é para quem interessa, quer estudar, assiste aos poucos, para e põe numa velocidade mais rápida, né, para poder assistir, mas isso aqui fica para as próximas gerações, porque é uma live que é uma aula que você está dando aqui para todos nós. Mas eu tenho que contar isso aqui, eu acho que eu estou igual o povo judeu, tudo eu tenho uma historinha para contar. É ótimo. Mas em 2009, eu fui no programa da Hebe Camargo, inclusive o Dr. Newton Serson, do Fundo Comunitário, né, que é um órgão judaico, ele foi comigo, e qualquer dia eu vou colocar minha ida aqui no programa da Hebe Camargo, a saudosa Hebe Camargo, que me recebeu muito bem. Eu fui convidá-la para o 3º Festival Gospel, para ela plantar uma árvore que receberia o nome de Hebe Camargo.
e também para ela se tornar uma embaixadora pela paz, que também, você sabe que eu faço esse trabalho maravilhoso, a comunidade Brasil-Israel, nomeia embaixadores da paz, que são pessoas que vão comigo a Israel ou participam de algum seminário aqui no Brasil e depois se tornam pessoas qualificadas porque passam a entender a história e são embaixadores na sua cidade, no seu estado, no seu país e tal. E aí eu fui e tive uma visibilidade muito grande e um pastor de Goiânia, Goiás, que eu vou te contar é hilário. Você está preparado para rir? É uma coisa hilária. Ele me encontra, porque lá eu coloquei o site da comunidade, e ele me manda o e-mail dizendo assim, pastora Jane, é urgente, eu preciso conversar com a senhora, eu quero ir a Belo Horizonte, eu sou o pastor tal, não vou pôr o nome dele aqui, que ele é muito conhecido na mídia, eu preciso da senhora porque eu e meu pai descobrimos aonde está a Arca da Aliança. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, uau, será? E aí eu respondi o e-mail, mas, pastor, por que o senhor não procurou autoridades judaicas e o senhor está me procurando? Não, eu preciso ir aí. Enfim, a história se desenvolveu, ele veio a Belo Horizonte e aí me contou que o pai dele foi fazer uma vigília no monte, eu não sei se você sabe o que é isso, são um monte que as pessoas vão à noite, vão de madrugada, vão durante o dia para orar. É um hábito muito comum no meio evangélico ir orar no monte. E ele disse que um dia o pai dele foi orar, eu não lembro detalhes, foi orar no monte e de repente viu lá não sei que lugar de Goiânia, não é bem Goiás, e ele viu lá uma coisa estranha, assim, como se fosse uma coisa estranha, eu não vou aqui usar nomes. E o pai dele chegou perto, e quando o pai dele ia chegar perto, uma voz falou para ele, não chegue perto e não toca, porque isso é a Arca da Aliança. E estava tudo coberto e tal. E aí ele disse, pastor, a gente não tem coragem de chegar mais próximo, mas a gente quer que a pastora vá lá para ver, e aí a pastora vai nos dizer o que vai acontecer. Eu falei, olha, eu não vou sair de Belo Horizonte para isso, eu vou pedir você para procurar uma comunidade judaica lá em Brasília, que é muito perto, você vai procurar arqueólogos também, cientistas, pessoas que entendam do assunto, porque eu não tenho qualificações, eu não tenho estudos, eu não tenho preparo para conhecer. E ele ficou insistindo, talvez ele até veja essa live aqui, e eu nunca me interessei pelo assunto, sei que ele escreveu um livro sobre o tema, mas nunca mostrou para ninguém, e aí eu falo, é um pouco de loucura, né, Michel? Eu acho um pouco difícil. Assim, se a gente for pegar o que dizem os cientistas, tá? Vamos tirar agora o que for religião. O que dizem os cientistas, historiadores, estudiosos, eles dizem que provavelmente a Arca da Aliança ela já sumiu e foi derretida e foi levada pelos babilônios quando na destruição do Templo de Salomão, no ano 586 antes de Cristo. Porque os babilônios vieram, destruíram o templo, e tudo que tinha dentro, tinha ouro, tinha artefatos de ouro, a Arca da Aliança, tudo que tinha lá foi saqueado e roubado. Agora, tem gente que diz que os sacerdotes conseguiram, antes que eles chegassem, conseguiram fugir, conseguiram tirar a Arca da Aliança e esconder em algum lugar em Jerusalém, embaixo aqui do domo da rocha, onde ficava o Santo dos Santos, né? Onde ficava a Arca da Aliança. Então dizem que aqui embaixo, né, em algum lugar embaixo do Monte do Templo, a Arca da Aliança está escondida, ou em algum lugar nos arredores de Jerusalém, ou no deserto da Judéia. Os etíopes dizem que conseguiram tirar a Arca da Aliança e levar para a Etiópia. Tem lá uma igreja que fica guardada, dizem que está lá dentro.
Eu não sei, pastor. Eu acho um pouco difícil de estar em Goiânia, Não, para mim é uma. mas é interessante saber como eu teria chegado em Goiânia, né? Porque é um pouco difícil. Eu não quero fazer chacota ou rir, mas é um pouco difícil. Mas eu espero que o pastor em questão tenha tido pelo menos alguma vantagem espiritual, ou tenha tido algum tipo de insight, algum tipo de ideia, algum tipo de melhora por ter tido essa visão. Mas é um pouco difícil que a arca esteja lá. Também é uma promessa de que a arca vai ser encontrada e vai ser também restituído. O templo vai ser restituído. Eu vou, com todo respeito, que se tornou um amigo, da gente conversar outros assuntos, tudo, mas de vez em quando eu brinco com ele e falo assim: ô meu amigo, eu não vou fazer parte dessa loucura sua, porque se você tivesse, sim, se você quisesse levar isso a sério, você não estaria me procurando, você estaria procurando autoridades no assunto, e eu não sou. Então, por isso, não que eu estou me desmerecendo, mas não é isso, né? Eu quero saber sobre, por exemplo,